Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 1 Cidade Demoníaca. No ano de 2035 veio a notícia chocante de uma grande explosão ocorrendo no espaço aéreo acima de uma das maiores cidades do país de Xin, Huiling Ocean City. Não apenas os pontos de referência e as áreas geográficas ao seu redor sofreram uma grande transformação abruptamente, mas uma lacuna dimensional sobrenatural também apareceu nos céus. Isso fez com que uma parte do mundo atual se fundisse parcialmente com o outro mundo. Depois, a cidade passou por uma série de transformações que levaram outras pessoas do mundo a chamá-la de cidade demoníaca, que chamou a atenção de países do mundo inteiro. Desde o momento da grande explosão até agora, já se passaram 16 anos. E neste exato momento, Fang Xingjian, de 16 anos de idade, estava no topo de uma ponte de pedra azul, praticando sua técnica básica da espada. Ele havia aprendido este conjunto de técnicas básicas de espada de uma escola marcial comum. Embora fosse simples, continha o conjunto completo de movimentos básicos de espada que eram conhecimentos essenciais para todos os praticantes da cidade demoníaca. Uma hora depois, sob o brilho do sol de inverno, gotas de suor brilhavam no corpo de Fang Xingjian. O conjunto vigoroso de movimentos fez seus músculos aquecerem repetidamente, temperando-os. Depois de terminar seu set, Fang Xingjian gradualmente puxou sua espada para trás, enquanto concentrava sua atenção na janela de estatísticas em seu cérebro. Nome Fang Xingjian era 16 Ocupação Escudeiro do Guerreiro Nível 9 Força 9 Agilidade 9 Reação 6 Resistência 6 Flexibilidade 6 Técnica de Espada Básica Nível 3 15.325 32.500 Agarrar espada com uma mão Nível 2 23.455 42.200 Barra cruzada nível 2 11.325 23.900 Aqueles que experimentaram a transformação eram semelhantes às pessoas em um mundo Morpeg. Eles podem subir de nível e até adicionar pontos às que suas estatísticas. Dentro da circunferência do mundo na cidade demoníaca, tudo passou por uma transformação central, enquanto as leis originais e a física do mundo não se aplicavam mais aqui. Desde que a cidade demoníaca e o outro mundo se fundiram, todos os objetos materiais dentro dos limites da cidade se manifestaram como se tivessem entrado no outro mundo. Quando objetos materiais entrassem na cidade demoníaca, eles sofreriam uma mudança onde suas informações seriam apresentadas como dados e estatísticas. Naturalmente, isso também se aplicava aos seres humanos. Por exemplo, antes, quando Fang Xingjian estava praticando as habilidades básicas de espada, ele ganhou experiência tanto na técnica da espada básica quanto no agarrar a espada com uma mão. Enquanto ele continuasse praticando, e enquanto ele cumprisse os requisitos, seu nível de proficiência nessas duas técnicas aumentaria naturalmente. Aqueles com bom talento ganhariam muitos pontos de experiência após cada sessão de treinos e também exigiriam pouca experiência para avançar para o próximo nível. Não só isso, se o talento de alguém fosse grande o suficiente, o nível de suas técnicas poderia quebrar no nível 10, 12, 13 e até mesmo no nível 15. No entanto, Fang Xingjian sabia o que seu próprio talento significava. Com base na grande quantidade de pontos de experiência que ele precisava para avançar para o próximo nível, ele sabia que seu talento era apenas mediano. No máximo, ele só conseguiria treinar as 3 técnicas que estava praticando até o nível 10. Cautelosamente, ele guardou a longa espada de treinamento. Todas e cada uma de suas armas de treinamento foram compradas com as economias que ele conseguiu juntar centavo por centavo. Assim, ele cuidou muito deles. Em seguida, Fang Xingjian pegou a espada de aço pesada de Senjins que estava ao seu lado. A espada larga era uma ferramenta de prática monolítica e contundente, que sacrificava todos os outros fatores em favor do peso. Com a força física de Fang Xingjian, ambas as mãos tremiam enquanto ele levantava a espada grande. Sua agilidade também diminuiu extremamente quando ele tentou executar técnicas de espada com a arma, enfrentando extrema dificuldade em usá-la. Depois de praticar apenas meio conjunto da técnica da espada básica, ele não aguentou mais. A espada caiu no chão com um barulho, rachaduras em forma de aranha apareceram no chão com impacto. Fang Xingjian respirou fundo após grande respiração, ambos os braços doendo de dor, incapaz de erguer a espada novamente. Isso não vai funcionar, ainda estou tão longe do reino de levantar um objeto pesado como se fosse leve.
O estado em que alguém tinha a capacidade de empunhar uma espada pesada de Senjin enquanto dançava como se estivesse empunhando uma espada comum era chamado de levantar um objeto pesado como se fosse leve. A lenda dizia que este era um padrão originário do outro mundo. Só seria alcançável quando as estatísticas de força, agilidade, resistência e flexibilidade atingissem 10 pontos ou mais. Força, agilidade, reação, resistência e flexibilidade eram conhecidos como 5 atributos principais. O atributo força representava a capacidade de lutar contra a resistência, em movimento. O atributo agilidade representava as ações dos músculos, as contrações dos músculos, bem como sua força explosiva. O atributo reação representava o nível de eficiência com que o cérebro processava a entrada de informações. A combinação dos atributos de agilidade e reação representava a velocidade de cada movimento que se podia fazer na batalha. O atributo de resistência representou a resistência dos músculos e dos vasos sanguíneos do coração. Quanto mais altas as estatísticas, mais vezes uma pessoa poderia executar suas técnicas. O atributo flexibilidade representou o grau de facilidade com que se poderia realizar ações. Quanto mais altas as estatísticas fossem para o atributo de flexibilidade, mais estável seria a força e a velocidade, e mais próximo estaria do valor máximo do alcance do dano. A explosividade do ataque também seria mais forte e a chance de lesão reduzida. No entanto, os efeitos dos 5 atributos principais não cresceram em proporção direta ao número de pontos de estatística. 10 pontos de estatística num atributo de força lhe daria mais do que algumas vezes o aumento de força, comparado a ter apenas 5 pontos de estatística. Não significava simplesmente um aumento de 2 vezes na força. Alcançar o estado de levantar algo pesado como se fosse leve também significava que força, agilidade, resistência e flexibilidade tinham pelo menos 10 pontos de estatística cada, permitindo que alguém se movesse tão rápido quanto um cavalo galopando e tivesse força semelhante a um búfalo d'água. Cada soco ou chute seria suficiente para matar uma pessoa comum. Fang Xingjian estava atualmente empunhando a espada grande não porque queria testar as profundezas de sua força, mas para temperar e treinar seus vários atributos. Depois de guardar a espada grande, Fang Xingjian terminou seu treino matinal e começou a lavar seu corpo antes de vestir uma camisa azul e um terno preto. A cor da camisa já havia desbotado com as repetidas lavagens, e o terno ocidental havia encolhido tanto que não cabia mais nele. Apesar disso, ele ainda os usava. Era óbvio quão ruim era a situação financeira de Fang Xingjian. Fang Xingjian saiu do pequeno pátio, seus olhos caindo em camadas e camadas de pátios de estilo chinês fascinantes e encantadores. No caminho, ele viu muitos caras musculosos vestidos com trajes ocidentais, patrulhando. Havia também várias senhoras vestidas de branco que regavam as flores, varriam o chão e faziam tarefas diversas. Quando viram Fang Xingjian se aproximando, todos se curvaram e gritaram: "Jovem mestre Fang!" Eles pareciam fazer parte de um grande clã de tradição antiga, emanando a atitude de uma família rica. De fato, como um dos 5 grandes clãs da atual cidade demoníaca, o clã Presa era comparável a um clã feudal dos tempos antigos. O clã Presa, conta a história, era um grande clã feudal que existia há mais de 200 anos. Na era anterior, em seus tempos mais gloriosos, eles possuíam mais de 10.000 de campos, mais de 100 negócios e inúmeros escravos, servos e belas concubinas. No entanto, cerca de 100 anos atrás, sua riqueza acumulada anterior havia se esgotado. Com o alvorecer da nova era, eles experimentaram uma enorme transformação. O clã Fang estava apavorado que o país Qin quisesse lidar com os grandes clãs da era antiga, e assim eles se esconderam no exterior, restabelecendo suas raízes lá. Não foi até 20 anos atrás, quando as ações do país se tornaram abertas e diretas e a situação internacional tornou-se volátil, que o clã Fang mudou seus negócios de volta ao país Qin. 4 anos após seu retorno ao país, cerca de 16 anos atrás, ocorreu a descida do outro mundo. Fora da cidade demoníaca, tudo permaneceu o mesmo, mas aqueles dentro dela se tornaram habitantes do mundo transformado. Inúmeras pessoas fizeram uso dessa chance de ascensão, aventurando-se no outro mundo. Depois que eles voltaram, por causa de seu enorme aumento de poder, eles realizaram muitas ações chocantes e destruidoras da Terra. Das pessoas que voltaram, as famílias dos 5 mais fortes ficaram conhecidas como 5 grandes clãs, e o clã Fang era um dos 5.
Era uma pena que o senhor do clã Fang tivesse morrido em uma batalha no outro mundo, 7 anos atrás. Gradualmente, o clã Fang começou a declinar e, eventualmente, tornou-se o membro mais fraco dos 5 grandes clãs. Fang Xingjian atravessou o longo corredor e entrou no refeitório. No assento de honra havia uma mulher de meia idade, sua beleza e graça evidentes apesar de sua idade. O rico cabelo preto da mulher estava meticulosamente amarrado, e ela estava usando um traje ocidental de cor vermelha com uma gola alta, junto com saltos altos brilhantes. No geral, ela parecia ser muito rígida. Os cantos de seus olhos se curvaram levemente para cima, e suas sobrancelhas em forma de espada também se inclinaram para cima enquanto ela permanecia em silêncio, a ferocidade irradiando de suas feições. Com um único olhar, pode-se dizer que essa pessoa era difícil de se comunicar. Somente através de um exame extremamente minucioso seria possível notar os traços profundos de fadiga marcados pelos sulcos em sua testa. A velha vovó estava concentrando sua atenção em um documento em sua mão, e somente quando Fang Xingjian entrou no refeitório ela levantou a cabeça para olhar para seu neto, 2, dizendo indiferentemente, sente-se. Essa pessoa estava atualmente no comando do clã Fang. Ela era a avó materna de Fang Xingjian, a matriarca de 49 anos do clã Fang, Li Xuanghua. Fang Xingjian, cautelosamente sentou-se ereto em direção à frente de sua cadeira, suas costas retas, suas nádegas ocupando apenas um terço do assento. Ao lado dela estava um casal com mais de 30 anos. Eles eram ninguém menos que o irmão e a cunhada de sua mãe, o segundo tio e segunda tia de Fang Xingjian. Fang Xingjian sorriu enquanto acenava para seu segundo tio. Seu segundo tio parecia querer dizer alguma coisa, mas foi impedido por sua esposa e só conseguiu lançar um olhar impotente para Fang Xingjian. Nos últimos anos, o clã da esposa de seu segundo tio vinha crescendo em prestígio e ganhando um grande aumento de força. Isso permitiu que suas palavras tivessem mais peso em casa. No passado, seu segundo tio sempre administrou sua esposa com rigor, mas agora era o contrário, pois seguia, obedientemente agia de acordo com tudo que sua esposa dizia. Fang Xingjian nunca foi muito respeitado na família. Normalmente, apenas seu segundo tio falava com ele, perguntando sobre sua vida. Mas agora que seu segundo tio estava sendo controlado tão estritamente por sua esposa, este parou de falar com Fang Xingjian. Desde que se casaram, não houve notícias de nenhuma gravidez, razão pela qual a velha vovó não gostava da esposa de seu segundo tio. Se não fosse pelo fato de a família de sua esposa ter crescido em prestígio nos últimos anos, a velha vovó já teria forçado seu segundo tio a se divorciar há muito tempo. Com exceção da velha vovó, os 3 estavam sentados eretos, e nenhum deles ousava falar. Com base na atual força tirânica da velha vovó, além de sua presença como responsável de um grande clã feudal, ninguém ousou ir contra suas palavras. Basicamente, neste lugar, suas palavras eram a lei. Depois de 15 minutos, a velha vovó franziu a testa, deixando os 3 nervosos enquanto a observavam guardar o documento. Antes de olhar para cima, ela instruiu uma serva, Xing, vai e veja por que o terceiro mestre está demorando tanto. Trago aqui em 5 minutos. 1. Classificador para campos, unidade de área igual a 1/15 de hectare. 2. O clã Fang é o lado materno da família de Fang Xingjian. Por razões desconhecidas, Fang Xingjian assumiu o sobrenome de sua mãe em vez de seu pai. Geralmente, as filhas e seus filhos são menos valorizados, uma vez que uma filha geralmente é casada de sua própria família com o do marido. Paraíso dos Deuses, Demoníacos capítulo 2 Atribuições. Assim que a velha vovó deu o comando, uma alta comoção soou quando o terceiro tio de Fang Xingjian, Fang Yiming, entrou com um sorriso. Mãe, não precisa me chamar. Já não estou aqui agora. Suspiro, eu estava tão ocupado ontem à noite. Que comida boa há para comer. O segunda tia riu friamente consigo mesmo enquanto pensava, com o que ele poderia estar ocupado. Ele provavelmente ficou no cassino a noite toda e só voltou para casa de manhã. A velha vovó pegou os seus pauzinhos e bateu na mão do terceiro tio, que estava estendendo a mão em direção à mesa de jantar. Quantas vezes eu já te disse? Só podemos começar a comer quando todos chegarem. Você não tem educação nenhuma. Mãe, é porque estou com fome. O terceiro tio sentiu-se aflito. Você é, mesmo? Olhando para o filho mais novo, a quem ela mais mimava, o coração da velha vovó se abrandou. Mas ela ainda respondeu com severidade, aguente com isso,
Vamos começar a refeição em breve. Enquanto conversavam, a terceira tia já havia carregado para o quarto uma criança de 4 anos, digna e de aparência forte. Quando a velha vovó viu esse neto dela, a expressão congelada em seu rosto, imediatamente derreteu, e ela abriu um raro sorriso caloroso. Nesta família, a velha vovó gostava mais da família do terceiro tio. A terceira tia também sorriu. Então, olhando para o terceiro tio, que parecia muito sonolento com seu par de olhos de panda, ela lhe deu um chute forte. Fang Xingjian sabia que sua terceira tia também era um personagem difícil. Sua família detinha o poder militar, enquanto ela mesma, embora perspicaz e cruel, era especialmente boa em entrar nos bons livros de outras pessoas. Não só o terceiro tio, até velha vovó gostava muito dela. Além disso, depois de dar à luz um filho há 4 anos, a velha vovó agora gostava ainda mais deles. Vendo isso, a segunda tia ficou cada vez mais infeliz, lançando um olhar severo para o segundo tio, que apenas riu. A velha vovó disse calmamente: "Vamos começar a refeição." As empregadas entraram com uma água corrente imediatamente, pousando os talheres, levantando as tampas de várias panelas e servindo vinho e suco. Com uma palavra da velha vovó, todos na mesa de jantar imediatamente começaram a parecer vivos. Fang Xingjian comia cuidadosamente a comida na frente dele, enquanto o segundo tio ocasionalmente pegava comida para sua esposa. O terceiro tio não podia esperar mais, pegando uma coxa de frango e cavando sob o olhar irritado da terceira tia. Todos comeram de maneira ordenada e tranquila, ninguém ousou falar uma palavra. Era regra da velha vovó que não se falasse durante a refeição e que não se falasse antes de ir para a cama. Ao contrário de Fang Xingjian, que estava apenas no nível 9, a velha vovó havia alcançado o nível divino, nível 30. Ela não tinha mais altos requisitos para a comida que ela participava e só deu algumas mordidas simbólicas antes de parar. Olhando para seu neto, que tinha a boca toda de óleo por causa da comida, ela sorriu, pegou um guardanapo e limpou as manchas de óleo da boca dele. Ela parecia muito amável então, completamente diferente de seu olhar frio como gelo anterior. Coma devagar. É preciso parecer adequado ao fazer uma refeição. Os 4 anos de idade, Fang Xinchen, foram incutidos com as várias regras e regulamentos de grandes clãs desde tenra idade, ao contrário de um filho de uma família plebeia. Ele parecia um adulto pequeno, sentado ereto, colhendo sua própria comida, cada movimento impertigado e adequado. Se alguém pudesse dizer que a velha vovó adorava o terceiro tio e sua família, não gostava da segunda tia e detestava o segundo tio por sua inutilidade, então em relação ao neto Fang Xingjian, por razões desconhecidas para ele, ela sentia ódio. Fang Xingjian estava consciente disso, e foi também por isso que ele ficou quieto em seu canto, comendo apenas dos pratos colocados à sua frente, e não se levantando para pegar os pratos colocados mais longe dele. Cerca de 20 minutos depois, todos tinham quase comido o suficiente. As empregadas retiraram os pratos e trouxeram uma grande panela de sopa. No momento em que viram esta sopa, independentemente de ser o segundo tio e tia, ou o terceiro tio e tia, suas expressões mostraram uma expectativa excitada. O caldo de sopa era feito de um animal extremamente cruel, chamado pássaro do abismo de 9 cabeças. Seu nível era superior a 25. Os militares enviaram suas forças para o outro mundo para caçá-lo e trazê-lo de volta para a cidade demoníaca. Vários alquimistas trabalharam juntos para criar esta sopa que muda o espírito de 9 sangue, com o coração do pássaro do abismo de 9 cabeças como ingrediente principal, complementado por 81 ervas preciosas diferentes. A sopa não só enchia o estômago, mas também tinha o efeito de refinar os músculos e ossos, reabastecer a energia vital e o sangue, limpar as impurezas e melhorar a constituição, acelerando significativamente o progresso do treinamento. Mesmo com os poderes financeiros do clã Fang, cada pessoa só podia beber uma tigela muito pequena no almoço todos os dias. Depois que as empregadas serviram a sopa, todos beberam apressadamente. Xinchen, a vovó vai dar a parte dela para você. A velha vovó parecia muito mais feliz vendo seu neto beber a sopa em grandes goles, em vez de tomá-la ela mesma. Fang Xinchen, de 4 anos, foi muito educado e disse: "Uma tigela é suficiente para mim. Vovó está sempre ocupada com tarefas importantes e é o pilar do nosso clã presa. Seria melhor para a vovó tomar esta tigela de sopa que muda o espírito dos 9 sangue." A velha vovó sorriu e disse: "Está tudo bem.
Não tem efeito sobre mim, independentemente de eu beber ou não. No momento, seu corpo ainda está se desenvolvendo, você pode tê-lo. Obrigado pelo presente, vovó. Fang Xinxin levantou suas pequenas mãos e recebeu a tigela de sopa respeitosamente. Por outro lado, Fang Xingjian foi, obviamente, a última pessoa a ser servida com a sopa. Olhando para a misteriosa sopa em sua tigela, que parecia ter a alma de um tigre, sua garganta tremeu incontrolavelmente. Esta tigela de sopa seria capaz de fornecer ao seu qi, sangue, veias e músculos um grande número de suplementos nutritivos. Era também o benefício de ter nascido em um grande clã. Ele rapidamente terminou toda a tigela de sopa de mudança de espírito dos 9 sangue, sentindo seu calor se espalhar por todo o seu corpo como se uma corrente agradável estivesse viajando por ele e o refinando. Fang Xingjian deu uma cheirada na sopa, desejando poder ter mais de uma tigela enquanto olhava com ciúmes para Fang Xinxin. No entanto, ele sabia que era inútil para ele ter inveja do amor que a velha vovó tinha por Fang Xinxin. Terminada a comida, os criados tiraram os talheres e começaram a servir o chá e os lanches. Todos sabiam que era hora de a velha vovó discutir questões familiares com eles, ou verificar o andamento de suas tarefas. Depois de tomar um gole de chá, a velha vovó falou: houve algum problema com as necessidades diárias que temos em casa, recentemente? O segunda tia levantou-se imediatamente. Sempre, fora ela quem supervisionava as necessidades diárias e a contabilidade de toda a família. Ela disse: há o suficiente. Mãe, você quer dar uma olhada nos registros contábeis? É bom o suficiente se eles forem suficientes. Eu não vou olhar para os registros. A velha vovó considerou a expressão da segunda tia e perguntou: que outros problemas você tem? O segunda tia disse orgulhosamente: mãe, Yue, segundo tio, vem treinando duro recentemente e finalmente atingiu o nível 19. Ele já está se preparando para a segunda transição de emprego. Com base na pesquisa atual realizada por humanos, a partir do nível 1, o nível de uma pessoa pode subir até atingir o nível 30. No entanto, quando estiver prestes a subir de nível 9 para o nível 10, do nível 19 para o nível 20 e do nível 29 ao nível 30, havia um obstáculo que exigia que alguém passasse por uma transição de trabalho antes que pudesse continuar subindo de nível. O outro mundo tinha um conjunto de métodos naturais para passar com sucesso por transições de trabalho, transmitidas de muito tempo atrás. Embora as pessoas na Terra não tenham herdado esses métodos, através da pesquisa de cientistas de todo o mundo com a ajuda de algumas das forças do outro mundo, uma maneira de passar por transições de trabalho extraindo a essência de feras ferozes e usando-a para desenhar impressões mágicas no corpo humano tinha sido inventado. A partir da primeira transição de trabalho, até a segunda transição de trabalho e até a terceira transição de trabalho, quando uma pessoa subia de nível 29 para o nível 30, as pessoas podiam ganhar força extraordinária e também progredir dentro do tipo de trabalho que desejavam. Escolhido com cada transição de trabalho. Por exemplo, antes de passar pela primeira transição de emprego, no nível 9 ou inferior, a maioria das pessoas só conseguiria um aumento de 1 ponto em um atributo de sua própria seleção. Após a primeira transição de trabalho, do nível 9 até o nível 19, mesmo o trabalho mais inútil daria um aumento de 1 ponto na força, um aumento de 1 ponto na agilidade, bem como um aumento de 1 ponto em uma área do seu própria escolha. Quanto mais poderoso o trabalho para o qual se transitou, mais extraordinária seria a força adquirida e maiores os pontos necessários para cada aumento no nível de progressão do trabalho. Já era bastante difícil para alguém vencer um oponente que estava um nível mais alto, e era essencialmente impossível vencer alguém que estava 2 níveis acima, mas alguém seria esmagado por um oponente 3 níveis acima de si. Claro, havia exceções, ou seja, pessoas que tinham um talento excepcional. Mesmo que eles não fossem páreo para seus oponentes em termos de nível, eles ainda seriam capazes de desafiar oponentes de níveis mais altos aprendendo técnicas mais fortes e ganhando especialidades mais excepcionais. Atributos, técnicas, especialidades. Esses eram os 3 principais fatores que determinavam os poderes de combate de uma pessoa. Ouvindo as palavras da segunda tia e vendo o olhar de complacência em seu rosto, a terceira tia zombou de si mesma e interrompeu: o segundo irmão vai passar pela segunda transição de emprego tão cedo. Não pode ser que toda a sua experiência tenha sido adquirida matando monstros, não é? Subir de nível exigia experiência,
E havia 3 maneiras de ganhar experiência. Em primeiro lugar, matar monstros ferozes ou humanos. Em segundo lugar, estudar e aprender. E por último, para treinar as habilidades ou o físico. Para outras pessoas, matar monstros era uma tarefa extremamente difícil. No entanto, um grande clã como o Fang Clan tinha a capacidade de comprar animais ferozes moribundos em massa, apenas para matá-los. Assim, eles seriam capazes de subir de nível rapidamente. Essa maneira de subir de nível, no entanto, tenderia a tornar uma pessoa inferior a outras pessoas do mesmo nível. Se alguém não dependesse de aprender, treinar e aprimorar suas habilidades, não teria tantos atributos, técnicas e especialidades quanto os outros. Também era algo que a velha vovó do clã Fang detestava. Ao ouvir as palavras da terceira tia, a segunda tia franziu a testa e a raiva cresceu dentro dela. Mas, vendo a velha vovó franzindo a testa, ela imediatamente explicou: isso não é verdade. Yue, segundo tio, tem se esforçado muito em seu treinamento. Eu pedi ao meu irmão mais velho para especialmente dar a ele algumas dicas no caminho da espada, e ele mostrou uma grande melhora, e agora atingiu o nível 19. A velha vovó assentiu quando ouviu isso. Também ouvi muito do renomado nome de Zhan Xiandão, irmão mais velho da segunda tia. Filho, é uma oportunidade rara. Você vai ter que aprender com ele. Eu entendo. Vendo quão submisso ele era, a velha vovó disse, satisfeita: você é meu filho e o segundo mestre do clã Fang. Como você passará pela segunda transição de trabalho em breve, o clã definitivamente terá que ajudá-lo. Quais são seus planos? Com muito cuidado, o segundo tio disse, planejo escolher entre Blow Abyss Sovereign e Heavenly Disaster Medium. Ambos soam bem. Mas os dois exigiriam uma grande despesa, disse a velha vovó. Mais tarde vou conseguir que alguém transfira 50 milhões para você. Você mesmo pode escolher a impressão mágica necessária para a transição do trabalho. Ao ouvir isso, a segunda tia e o tio ficaram surpresos e rapidamente agradeceram. O terceiro tio não parecia se importar, mas o semblante da terceira tia parecia sombrio e infeliz. O segunda tia olhou orgulhosamente para a terceira tia, então, de repente perguntou: ah, certo. Irmã, terceiro irmão sai cedo e volta para casa à tarde todos os dias. Ele deve ter treinado muito duro também. E com os 2 mestres contratados pela própria mãe, ele deve estar mostrando progresso e com certeza chegará à segunda transição de emprego em breve, certo? A terceira tia obviamente conhecia bem o marido. Mesmo que sua sogra convidasse instrutores militares, esse sujeito ainda seria inútil. Esqueça o treinamento, ela tinha que agradecer se ele não visitasse o cassino todas as noites. Ele estava apenas no nível 14, apesar de fazer 30 em breve. Ao ouvir as palavras da outra parte, a terceira tia só pôde sorrir amargamente e dizer: ainda não. Como pode ser tão cedo? Yue Ming, terceiro tio, planeja se concentrar em fortalecer suas técnicas, primeiro. Depois disso, a velha vovó trouxe alguns outros problemas, respectivamente testando o progresso do segundo e terceiro tios e dando-lhes feia de baque. O segunda tia sentiu-se superior, parecendo arrogante, enquanto a terceira tia estava tomada pela exasperação e raiva, odiando o marido por sua inutilidade. Referindo-se a Fang Xinshen, por favor certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você